Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos em setembro e, normalmente, o ano eclesiástico começa precisamente neste mês de setembro. Depois de um período de férias, as igrejas retomam a sua atividade mais intensamente e, por outro lado, dá-se novamente início a um ciclo litúrgico que acompanhará os grandes momentos da fé da Igreja. Para falarmos um pouco sobre o que aconteceu, o que vai acontecer, nós temos connosco em estúdio a pastora Miriam da Igreja Presbiteriana. Pastora Miriam, é uma alegria contar consigo novamente. Muito obrigada. O ano que terminou, digamos, antes deste período de férias, foi um ano marcado num contexto religioso, por várias iniciativas do Parlamento, por várias iniciativas do Estado, particularmente no contexto da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, onde se celebrou a liberdade religiosa, esse direito adquirido, e a lei da liberdade religiosa. Que resumo pode fazer desses eventos e que avaliação pode fazer? Uma avaliação muito positiva. Estamos em 2024, 50 anos passados do 25 de Abril, e para o conjunto das comunidades religiosas em Portugal, nomeadamente para as igrejas do Conselho Português de Igrejas Cristãs, a Igreja Presbiteriana, Metodista e Lusitana, que constituem, digamos, este Conselho Ecuménico que desde a sua origem promovia e se pautava pela obtenção de uma liberdade religiosa cá em Portugal, para as confissões não católicas e nomeadamente também com outras confissões não cristãs, desde os anos 60 e 70. Portanto, para as nossas igrejas e para a nossa vivência como de parte integrante no nosso país, foi realmente muito significativo o conjunto de iniciativas que tiveram início em 2023, por iniciativa do senhor anterior Presidente da Assembleia da República, Dr. Santos Silva, que constituiu num conjunto de colóquios que tiveram lugar em 2023, terminando em 2023, sobre a liberdade religiosa nos seus diferentes aspectos, e que também teve um momento muito significativo da presença de representantes das diferentes comunidades religiosas na Assembleia da República a assistir ao voto de saudação ao Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, constituindo uma homenagem à pluralidade religiosa que nós temos em Portugal e, como tal, para nós, velhos defensores já de dezenas ou já mais de que um século nesta grande luta pela aspirar à liberdade de consciência, de culto, à liberdade religiosa, foi realmente um momento muito significativo de um reconhecimento, digamos, da Casa da Democracia, claro, desta nossa realidade. Houve 3 conferências sobre a liberdade religiosa que tiveram lugar nas instalações do Parlamento no ano 2023, culminaram em dezembro com a inauguração da Exposição da Liberdade Religiosa, que esteve patente até abril deste ano 2024, e ainda apanhou os novos deputados da nova Assembleia, entretanto eleita, e foi também um momento significativo de um panorama do que foi os caminhos da liberdade religiosa, coordenada pelo António Marujo. E este ano já houve também a assinalar, agora em junho, no dia 25 de junho, uma conferência também no âmbito da Assembleia da República, organizado pelo Grupo de Diálogo Interreligioso e pela AIMA, numa homenagem ao Dr. Vera Jardim e ao juiz conselheiro Sousa e Brito, que foram figuras-chave para nós termos a Lei da Liberdade Religiosa em 2001 e, portanto, assinalar o seu esforço determinado que alcançou para a nossa sociedade em Portugal realmente aquilo que constitui o cerne
de uma paz, de uma tolerância, de uma convivência, de uma cooperação até entre as diferentes comunidades religiosas, no respeito, na consideração e no facto de que a religião faz parte da sociedade e tem o seu lugar natural e digno e com dignidade. Isso foi realmente muito importante. Para as igrejas do COPIC, passar por este processo e tomar parte nestes eventos foi também um recordar, foi também um voltar, não digo às origens, porque muitas das igrejas do COPIC têm mais de 170, 180 anos em Portugal, mas recordar o período da ditadura e recordar muitas das iniciativas que foram levadas a cabo precisamente na luta intransigente pela liberdade. Essa liberdade não era acessível como nós temos hoje, portanto, alguém que usou da esperança, e a esperança que nos vem de Deus, de um caminho melhor, de uma paz e de uma afirmação também da nossa identidade religiosa, foi certamente um momento de homenagem aos nossos antepassados que passaram por vicissitudes, por constrangimentos, por intolerância, por desrespeito, alguns mesmo tolhidos pelo antigo regime nos seus passos, as suas casas revistadas, chamados a prestar declarações na polícia política. E é o caso das nossas igrejas, mas há outras confissões religiosas em Portugal que também passaram por vicissitudes semelhantes, mas sem dúvida que houve um caminho duro, mas um caminho que podemos dizer vitorioso hoje, que temos essa possibilidade de celebrar e de viver a nossa vida em plena liberdade. Estas iniciativas, que foram de facto, digamos, uma pedrada no charco de uma ausência do religioso do espaço público, elas permitem-nos dizer de que o futuro poderá ser um pouco mais sorridente no sentido da valorização do fenómeno religioso e da dimensão da fé na vida da comunidade, ou nem por isso? Penso que passa também pelas próprias comunidades religiosas e nomeadamente no âmbito do trabalho do grupo interreligioso coordenado pelo AIMA. Também todas essas confissões que já têm manifestado as suas perspectivas, lembro, por exemplo, no debate sobre a eutanásia e outras questões em que se fizeram sentir a sua voz e a sua consciência espiritual. Eu penso que ainda há um caminho para fazer, porque parece que às vezes que a religião é um aspecto à parte da sociedade ou da cultura e ela está presente a todos os níveis da nossa sociedade, da nossa cultura, e no espaço público talvez há que fazer aí um caminho de tranquilização mútua, de que a religião não pretende interferir no espaço político, mas ela deve ser considerada na sua plenitude, e há aí algum trabalho, com certeza, de uma maior compreensão de qual é o alcance realmente das convicções éticas e de consciência de cada uma das comunidades. Mas havendo um patamar de entendimento, com certeza que vai ser mais fácil que esse processo se reconheça em Portugal, porque é óbvio que a população portuguesa é maioritariamente religiosa, e isso deve ser considerado, com certeza, pela classe política, pela esfera pública, pelo Estado. Até porque também é bom a gente celebrar que temos uma lei de liberdade religiosa, que ela é boa na sua essência, mas que ainda há muita coisa que precisa de ser implementada e tornada, digamos, uma realidade prática na vida das pessoas. E que as confissões minoritárias não são intrusos no espaço geográfico, nas localidades, não são intrusos, mas é uma concepção que deve estar presente até na gestão do planeamento do território, haver espaço para espaços de culto e religiosos, e acho que isso está consignado, mas
muito dificilmente as comunidades religiosas têm a possibilidade ou facilidade de aceder a espaços para os seus templos, para os seus espaços de culto, sem interferir com a vizinhança, que muitas vezes não recebe muito bem a presença de uma confissão, de uma igreja, de um templo no seu espaço. Vamos deixar esta questão agora de lado, porque de facto ela é muito importante. Eu não sei já agora se, ao nível destas iniciativas, se prevê que alguma delas possa se tornar de alguma forma uma rotina. Ou se foi um momento apenas em torno dos 50 anos. O Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, que se assinala a 22 de junho, que foi a data da promulgação da Lei da Liberdade Religiosa, em 2001. Todos os anos foi aprovado no Parlamento, e todos os anos esse dia, digamos, é um momento de reflexão e de atividades e de consciência para esta realidade, que é a liberdade religiosa e que é também o diálogo entre as confissões, a sua cooperação umas com as outras para o bem comum. Portanto, muita coisa aconteceu no último ano eclesiástico, digamos que termina ali por volta de junho, julho, mas de qualquer forma este foi o fator relevante que nós destacámos nesta emissão do Caminhos. Mas um novo ano começa. E setembro é um mês interessante porque, ainda sendo um mês de férias no contexto das igrejas do COPIC, é um tempo para a celebração do tempo da criação. É o arranque também do ano litúrgico? Também é um arranque do ano litúrgico, é uma revisitação, obviamente, de todo o processo do caminhar de Jesus ao longo do seu ministério, mas o mês de setembro é marcado por esta ideia do tempo da criação e da preocupação com a criação. Exato. É uma boa forma de começar o ano litúrgico. Exatamente, porque na Bíblia começa com a criação. E então, de alguma forma, aliás, em alguns calendários, noutras eras, o ano começava em setembro. E então, talvez por essa razão, por essa tradição antiga, que no dia 1 de setembro, diversas igrejas, diversas famílias de igrejas protestantes e ortodoxas mundialmente evocam o princípio do seu calendário litúrgico, do seu programa desse ano. E o tempo da criação é um tempo de louvor, de gratidão a Deus pela criação, que Deus criou como sendo boa, e também um tempo em que as igrejas e os membros, o cristão, é chamado a viver a sua integração na criação como administrador, como aquele que Deus pôs para gerir o paraíso, para gerir a criação e para ser, digamos, aquele que está em nome de Deus, e, portanto, a criação não é algo seu, mas é algo que lhe é legado para ele gerir, para ele promover e para ele melhorar. Naturalmente que o ser humano também é criação, também faz parte da natureza. Nós às vezes esquecemos que a natureza não é algo externo a nós, mas a natureza está dentro de nós e nós estamos dentro da natureza, estamos nesta Terra, não estamos em mais nenhum outro planeta. E, portanto, é este mundo que, segundo nos diz São João, que Deus tanto ama, que Ele nos lega, nos entrega o seu Filho. É este mundo na sua plenitude de pessoas e de comunidades em comunhão com a natureza, e é em comunhão com a natureza que nós podemos beneficiar dela, mas também devolver-lhe a nossa parte de estima, de zelo e de preservação da própria natureza. Portanto, a criação é também uma missão nossa e ela também é um bem que Deus nos dá. Claro. E nós voltaremos um bocadinho ainda à questão teológica, mas este tempo da criação surge também como um movimento, como uma, eu não diria uma organização, mas um movimento. Uma oportunidade de trabalhar em conjunto, ecumenicamente, as diversas igrejas e confissões. E como é que ele surge? Ele surge, eu penso que surge na sequência de um princípio de consciência até das Nações Unidas,
e também do Conselho Mundial das Igrejas nos anos 60, 70, e em que eles decretam a máxima de trabalho, que é justiça, paz e integridade da criação. E esse trabalho, que suponho que foi por volta de 73, que foi uma dinâmica criada, que depois, passado 10 anos, foi reconsiderada, foi implementada, e que este tempo da criação, portanto, vem dessa experiência, desse ditame de ter um tempo de celebração, de afirmação, de reflexão e também de crítica àquilo que na sociedade não está de acordo com o que são, digamos, a programática bíblica para o cuidado com a criação, que não pode descurar a justiça e a paz, porque o mundo tinha saído de 2 grandes guerras, portanto a justiça e a paz têm que estar em uníssono, em agregação perfeita, mas ela não pode descurar a criação, porque descurar a criação resulta em injustiça para as comunidades, e a injustiça para as comunidades resulta em guerras. Portanto, essas assimetrias e essas injustiças, esses desfazamentos, acabam por criar pobreza, criar fome, criar movimentos de violência, e tudo tem que estar realmente em cooperação. Na base disto, falou-se muito do desenvolvimento sustentável, que era a questão social, económica e ambiental, mas o Conselho Mundial das Igrejas passou a desenvolver mais a noção de comunidades sustentáveis, de comunidades, porque o ser humano vive em comunidade também com a natureza, e quando se altera a natureza, ele fica sem as suas fontes os seus recursos, e esses recursos criam outras injustiças e outros sofrimentos para as comunidades. E, portanto, este tempo da criação é um período no ano, entre 1 de setembro, que culmina a 4 de outubro, que é a data em que se celebra São Francisco de Assis, o santo celebrado na Igreja do Ocidente, na Igreja Católica, igrejas anglicanas, igrejas protestantes, como alguém que trouxe a dimensão da criação a um patamar que ainda hoje nos inspira. E então, entre o 1 de setembro e o 4 de outubro, é um tempo para todas as iniciativas que se podem criar para envolver as pessoas de diferentes comunidades e também da sociedade civil na promoção no fundo, é uma consciência da nossa integração e da nossa responsabilidade para com a natureza. E é um movimento claramente ecuménico e claramente interreligioso. Ecuménico, que agrega pessoas de várias confissões cristãs, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, em torno dessas atividades que, ao nível local ou regional, podem ter uma dimensão de maior visibilidade e também de apelar ao cidadão comum para esse louvor, essa gratidão e essa responsabilidade. Este ano o tema é promover a esperança e agir. Promover a esperança e agir. Com base num versículo da Carta aos Romanos, que fala sobre as dores de parto da natureza que resultam numa nova realidade. Quando nós pensamos, por exemplo, quando nós somos crianças e estamos a mudar a dentição, os dentes caem porque há uma dentição nova a nascer. Portanto, há uma criação nova, redimida a nascer, e essa criação redimida futura que nos faz desfazer a nossa concepção de uma conformidade com a realidade atual. Porque nós, cristãos... Uma desistência, muitas vezes. Não podemos nos conformar com o século, como diz São Paulo, mas temos que nos renovar, e ao nos renovarmos, renovamos também a nossa natureza como parte da natureza da criação. E com base em toda esta reflexão,
pouco a pouco a Igreja vai tomando consciência de que visões passadas sobre o exercício do domínio sobre a criação é hoje uma coisa completamente pensada completamente diferente. Sim, porque é verdade que o movimento ecologista ganhou uma dimensão realmente, felizmente, muito vasta e muito disseminada, particularmente na juventude, graças do efeito da educação e da entrada desses conceitos novos que começam já a marcar as novas gerações, e às vezes são as novas gerações que passam essa sensibilidade aos mais velhos, às vezes aos pais ou aos avós, e o que é sem dúvida algo positivo que acontece, e as igrejas também participam desse movimento e devem participar desse movimento de consciencialização da nossa responsabilidade como cristãos no mundo que Deus nos dá. Neste tempo da criação há, imagino, algumas iniciativas que tenham lugar. Sei que aqui em Lisboa normalmente costuma haver uma celebração jovem em termos, termos deste Não há tema. Propriamente uma norma. Varia também um pouco das sinergias que se criam a nível dos agentes locais de diferentes igrejas para dar alguma visibilidade e também chamar a atenção da população que esta é uma causa nossa, não só da sociedade civil ou dos estudiosos, os investigadores, os cientistas, mas é também uma causa nossa e é uma causa como cidadãos da cidade futura. E eu creio que, como uma nota final da nossa conversa, eu creio que é precisamente nesta consciência de habitarmos um espaço comum que temos que preservar, que as igrejas do COPIC, e não apenas as igrejas do COPIC, se envolveram no projeto Eco-Igrejas. Exatamente, que envolve as 3 igrejas do Conselho Português de Igrejas, a Conferência Episcopal e a Aliança Evangélica, nomeadamente a Organização A Rocha e também a Organização Casa Comum. Portanto, existe destes 3 grandes ramos do cristianismo aqui agregados em torno desta causa da Eco-Igrejas, que pretende desenvolver programas de sensibilização também das comunidades para que elas próprias também sejam e criar um certificado verde para as igrejas, não é? Um certificado verde no sentido de que elas são cumpridoras das normas para uma maior eficiência e para um maior respeito com todos os recursos que o ambiente nos proporciona. É realmente um esforço... É um desafio para as igrejas. Um desafio prático. Essencialmente prático e que, com certeza, que também vai nos trazer benefícios espirituais a partir dessa realidade. E eu creio que este tempo da criação necessita de maior divulgação, necessita de maior participação de todos. Sim. E eu creio que a intencionalidade deste programa também é precisamente permitir que outros, mesmo na área do COPIC e fora da área do COPIC, se possam juntar a esta iniciativa, porque me parece que a criação não tem uma denominação, não tem um particularismo. Não tem fronteiras. Exatamente, é uma casa comum. É o ar, é a terra, é o espaço. Claro. Pastora Miriam, obrigado pela sua presença. Certamente voltaremos a estar em breve. Certamente. O nosso programa chegou ao fim e em breve estaremos novamente convosco. E até lá o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.